Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 340, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, Deformações. Então, dando sequência, Hermínio, ele diz assim: como pode uma criatura humana ser reduzida a uma condição como essa? Como pode, né? Uma criatura humana, um ser humano, ser reduzida a uma condição de licantropia, de zoantropia, de fauno. Se nós pararmos para analisar, ao mesmo tempo, nas análises, parece que a gente não consegue encontrar fundamento. Porque o que leva a pessoa a um estado desse? É lógico que a doutrina dos espíritos nos esclarece que a gênese do processo quase sempre é a culpa que nós carregamos. Pois todo aquele que pratica atos pecaminosos mais cedo ou mais tarde, pode ter certeza de que a consciência dele pesa. E é justamente esse momento, é um momento crucial na nossa existência. Às vezes, nós já estamos tratando do assunto aqui. Às vezes, nós pensamos assim, porque quase sempre é assim, né? A gente pensa assim, a gente julga os outros, a gente não parece que não para nos julgar. Mas a gente tem o hábito de dizer assim: ei, mas esse político, o que é dele está reservado. Esse fez isso, aquele fez aquilo e tal e tal. Nós devemos sim orar por essas pessoas. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós, obviamente, havemos sim, ou haveremos, né, de a ficha cair, a consciência pesar. E quando a nossa consciência pesa, nós esmorecemos. Aquele sentimento de culpa nos condiciona a um meio de precariedade, de fragilidade, de pobreza de espírito tão grande que nos sentimos pior que um verme, pior que uma ameba. A culpa, o sentimento. Pois quase sempre é assim, as pessoas, depois de perder, vamos usar por esse lado, perder. Depois que a pessoa perde, muitos casos são assim, depois que as pessoas perdem a esposa, o marido, filhos, emprego, enfim, depois de certas perdas, quase sempre, não generalizando, mas quase sempre
muitas pessoas entram em depressão, melancolia, angústia, ansiedade. Muitas pessoas esbeltas ficam obesas. Muitas obesas emagrecem. Muitas pessoas, depois de determinadas situações vividas, aparece nela um tipo de doença, um câncer. Quantas pessoas que conheço que depois de certas perdas ali presente o câncer. Então aquele sentimento de perda, aquele sentimento de culpa, a pessoa baixa o padrão vibratório a um ponto tão inferior que ele se entrega às drogas, à bebida, como se para ele não existisse mais saída. Então a pessoa se entrega à bebida, às drogas. Quantas pessoas saem pelo mundo na condição de mendigos, andarilhos? Quantas pessoas hoje nos hospitais do câncer que, dialogando com elas, você fica sabendo que depois da perda de um filho, de uma filha, depois de uma separação, né, de um casamento, depois da perda de um emprego, meses depois lhe apareceu o câncer. Porque a pessoa mergulha para dentro dela de uma forma negativa, como se ela perdesse naquele momento tudo e que daquele momento em diante a tua vida não tivesse mais sentido algum. Então a pessoa se entrega de corpo e alma, como se diz o ditado: minha vida não tem mais valor, minha vida não vale mais nada. Eu vou me acabar desse jeito. E tem pessoas que se acabam desse jeito. É o sentimento de culpa. É aquele sentimento de perda. A pessoa baixa o padrão vibratório, tanto psíquico, quanto emocional, psicológico, padrão vibratório físico, desestruturando todas as tuas funções racionais, espirituais, físicas. Isso que as trevas querem. É esse momento, o momento exato que os obsessores, os espíritos das trevas, esses chefes das trevas, espera que aconteça para que eles nos pequem. Uma vez, na posse desses nossos irmãos das trevas, eles nos transformam em ventrílogos, aqui no corpo físico, na mendigança, até o desencarne. E depois, quando desencarna, eles levam os indivíduos para determinadas regiões nas cidades das trevas e ali transformando-os em, através da hipnose e a indução, em aparentes seres animais, que é a zoantropia e a licantropia.
Quantos milhões de seres que vendem, traficantes que vendem drogas e que depois, aliás, e que aqui na Terra destrói milhões de vidas, mas que ao chegar no plano espiritual, a consciência pesa ao ponto de uma fragilidade tão grande, onde esses nossos irmãos os pegam. Então você conseguiu entender a culpa que nós carregamos. Por isso que nós aqui procuramos orientar as pessoas da seguinte forma: todos nós nos encontramos em processo de evolução. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Escorregou? Levanta. E nada de ficar se martirizando. Nada de ficar ali se matando. Porque é esse momento que os espíritos das trevas esperam que aconteça, para poder nos pegar. Então é preciso levantar a cabeça, erguer a fronte, arregaçar as mangas. Não é fácil, não. A gente precisa ter muita fé, a gente precisa acreditar na gente, acreditar em Deus. A gente precisa acreditar praticamente no impossível. Então, olha só para você ver o que Hermínio Miranda aqui está nos dizendo. Como pode uma criatura humana ser reduzida a uma condição como essa de deformações? É a lei de causa e efeito, ação e reação. Por exemplo, nós encontramos aqui na Terra, conforme já dissemos nos outros vídeos, milhões de seres que trazem no corpo físico o reflexo do perispírito, o reflexo dos delitos praticados nas existências passadas. Mediante todos os casos que nós já descrevemos aqui, cego, mudo, surdo, aleijado, coxo. Por exemplo, o nanismo. Aí você me pergunta assim, Luiz, o que significa nanismo? Nanismo são as pessoas aqui na Terra tidas como anãs, né? Os anãozinhos. As pessoas, né? Estatura pequenininha, 1,20 m, 1,30 m. Os anões. Que esses seres fizeram em existências passadas? Ali é o reflexo. Aquele corpinho ali é o reflexo do perispírito. É o reflexo dos atos cometidos em existências passadas. Os anões, em existências pregressas, eles se suicidaram, pulando de edifício, pulando de altas, enfim, crateras, pulando embaixo de locomotiva, pulando embaixo de automóveis, caminhões.
Enfim, foram seres que se suicidaram se jogando de uma certa altura ou se jogando embaixo, ou se jogando em determinados lugares onde seus corpos físicos foram destroçados. Acontece que, ao pular, o corpo físico ele é estraçalhado ali embaixo da locomotiva, do caminhão, do edifício que a pessoa pula, das alturas. O corpo físico é estraçalhado. E por esse motivo, o corpo físico ele é o reflexo do perispírito. Nós já dissemos algumas vezes aqui que o corpo físico ele é uma válvula de escape do perispírito e da alma. Então, quando a pessoa se joga, a intenção dela é se jogar. Então, ao pensar, eu vou me jogar, ela já imprime no perispírito dela, porque o perispírito ele absorve os sentimentos, o desejo, a vontade. O perispírito ele absorve tudo isso da alma. Então, aqueles sentimentos todos impressos no perispírito, aquela vontade de se matar, mais o ato, que é o corpo físico estraçalhado, que se junta toda aquela cena, todo aquele ato, se junta à vontade, ao desejo da alma, aquelas cenas toda embaixo do caminhão, da locomotiva sendo estraçalhado, imprime tudo, milímetros por milímetro, décimo por décimo, centímetro por centímetro, imprime tudo no perispírito. Então você observa que o corpo de uma pessoa que desencarna nessa situação estraçalhada, o corpo físico ele reduz praticamente a um montinho só de membros. Eu tenho que dizer porque é um estudo. Então, quantos acidentes gravíssimos que o pessoal da funerária pega ali o que sobrou dos corpos e coloca dentro de algumas sacas, saca de plástico. Eu tenho que usar essas coisas assim, porque é pesado, mas é a realidade. Para as pessoas verem como que acontece. Então, o corpo físico, ele é reduzido. E conforme o corpo físico é reduzido, aquela redução também, ela fica impressa no perispírito. É lógico que aquele indivíduo, ele cai nas regiões umbralinas, todo estraçalhado. Pense numa pessoa estraçalhada nas regiões umbralinas. Eu não sei como que eu ainda estou vivo ainda no corpo físico. Por quê? Devido às cenas, às imagens que eu vejo. Quantas vezes tive a oportunidade de deparar com
seres nas regiões umbralinas, lá nós em trabalhos, lá quantas vezes já deparei com seres carregando os braços estraçalhados, pessoas carregando cabeça, pessoas carregando os membros inferiores de outras pessoas, carregando nas costas para lá, para cá, pedaços de seres humanos. Anos e anos, aquela pessoa estraçalhada que foi embaixo de uma locomotiva lá no umbral, anos e anos lá no umbral, estraçalhada. Estraçalhada. Porque lá no umbral, o espírito, o perispírito, ele se vê, ou melhor, o espírito, ele se vê naquelas condições em que o perispírito se encontra estraçalhado, espedaçado. Anos e anos. Não sou eu para dizer 2 anos, 5, 10, 15, 20, mas nós temos bem uma noção do que acontece com esses seres que que optam pelo suicídio. Por isso, o suicídio, em momento algum, ele é recomendado. Nem o suicídio, nem a eutanásia, porque a eutanásia também é um suicídio. Infelizes daqueles que optam pela eutanásia. Só que chega um momento, depois de 5, 10, 15, 20, não sei, aquele ser lá nas regiões umbralinas estraçalhado, chega um momento em que ele já desintoxicou um pouco, né? Porque ele não pode ser socorrido pelos mentores espirituais de imediatamente, porque ali ele encontra-se tão imantado, tão intoxicado, que o melhor mesmo é deixar com que o fermento haja por conta própria até a massa se ver pronta e o confeiteiro vir preparar o bolo ou o pão. Então, quando os benfeitores espirituais percebem que aquele ser já pode ser resgatado, estraçalhado lá daquela região umbralina, eles resgatam aquele corpo estraçalhado e levam para os hospitais espirituais estraçalhado. E lá nos hospitais, os médicos espirituais, eles fazem o que pode no perispírito daquele indivíduo. Como se fosse, vamos fazer uma comparação aqui, pega um copo, aí agora na sua casa, deixa cair no chão. E depois você tenta colar os cacos daquele copo com super bonder. Você vai perceber que o copo, a hora que você terminar de reconstruí-lo ali, você vai perceber que o copo vai ficar todo deformado e com a forma reduzida. Porque por mais que você colhe ali as peças, mas ainda vai ficar faltando peça. Então, um copo desse tamanho, de 10 centímetros, vai cair para uns 5 centímetros, 8 centímetros, porque nem todas as peças você vai conseguir colar novamente. Então, é um tratamento, são cirurgias perispirituais, no perispírito, que é transferida aqueles sentimentos de cirurgias para o espírito, onde ali, espírito e perispírito, eles se veem nas mesmas condições de deformação.
E não há nada que ser feito a um perispírito deformado, principalmente nessas condições também, que o retorno ao corpo físico através das reencarnações. Não podemos nos esquecer que o perispírito é o modelador da forma. E o perispírito, uma vez interligado ao óvulo, já com o espermatozoide ali fecundado, é natural que aquele corpo orgânico, ele vai dar forma àquele modelador da forma. E é natural que o modelador da forma reduzido, o corpo orgânico há de ser formado reduzido também. É onde vem o nanismo, os anões. São esses seres que foram reduzidos, seus corpos foram estraçalhados em existências passadas. Mas observe a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso, tão bom, que mesmo lá nas regiões umbralinas, esses seres carregando seus membros para lá, para cá, para lá, mesmo assim, eles são assistidos pelos benfeitores espirituais, quando lá os benfeitores aplicam neles medicamentos 1000 vezes mais potentes que a morfina, sem que eles percebam e vejam os espíritos protetores, benfeitores, amigos, porque eles se encontram numa condição assim tão tenebrosa, negativa, que eles não conseguem ver ninguém, a não ser só os membros decepados, só o sangue jorrando para tudo quanto é lado, só vômitos de sangue, hemorragia por todas as partes do corpo, anos e anos e anos e anos e anos. Então Deus é misericordioso ou não é? Aí, o indivíduo, com todo respeito, retorna ao corpo físico, a reencarnação. A reencarnação, praticamente, quase sempre, ela pode ser considerada também como um recomeço de prova e de expiação, de luta, de batalha, daquilo que nós falhamos. Porque hoje nós temos que pensar da seguinte forma: a reencarnação, ela tem praticamente o mesmo símbolo de um aluno que, em um ano de faculdade, foi reprovado no primeiro ano. É natural que, se ele foi reprovado no primeiro ano, ele há de ter que se preparar para que no próximo ano ele volte àquela sala novamente no primeiro ano, para poder refazer tudo aquilo que ele não deu conta de fazer. Então a reencarnação quase sempre é um recomeço. Nem todas as reencarnações são sequências. Nem todas. Há milhões de reencarnações que são recomeços. A pessoa recomeça de onde ele falhou, dali em diante novamente. Nós vamos para o próximo vídeo. É o próximo vídeo.